Por conta dos famosos filmes de terror como O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, Invocação do Mal, Annabelle, etc., temos uma visão sobre demônio bem cinematográfica e fictícia. Acreditando ou não na existência desses seres, é bem possível que a sua visão sobre eles seja exatamente o que é retratado nos filmes. Seres que se manifestam arrastando móveis, fechando portas, assombrando casas e às vezes até mesmo possuindo pessoas. Sempre que assistimos esses filmes, ficamos com medo de que o demônio se manifeste dessa forma, de uma forma mais amedrontadora, como se fosse um monstro, possuindo alguém, contorcendo coisas e por aí vai. Mas esse vídeo é justamente para te mostrar uma perspectiva diferente sobre esse ser, sobre o demônio, uma perspectiva muito mais real. E também para te mostrar como a presença desses seres estão muito mais presentes e influenciam muito mais na realidade do que muitos imaginam. Não é por mal, mas fato é, muitas das coisas que acontecem no nosso mundo têm influência clara de demônios. E mesmo que você não acredite, demônio para você pode ser algo subjetivo, podem ser pessoas, pode ser um sistema ou algo do tipo. Então esse vídeo serve para os dois casos, se você acredita, como eu, e se você não acredita. Mas se você acredita, cara, vamos concordar. Os filmes retratam de uma maneira muito equivocada sobre como esses seres realmente agem na nossa sociedade. Um demônio não se manifesta possuindo pessoas, ainda que isso também seja possível. O demônio não se manifesta arrastando móveis em nossas casas. O demônio se manifesta de um jeito muito mais sutil, de um jeito muito mais esperto, de um jeito muito mais astuto e que nós nem sequer imaginamos. Então esse vídeo aqui é justamente para te mostrar esse lado da perspectiva, para te mostrar exatamente como o demônio tem muito mais influência do que a gente realmente imagina. Então desde já, deixa um like aí para me ajudar e compartilhar esse vídeo caso goste dele. E sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, eu queria dizer que por mais fictícia que a retratação dos filmes seja, ela não é totalmente errada. Como eu disse anteriormente, na própria Bíblia tem diversas passagens mostrando que esses seres podem sim entrar em pessoas e controlar suas ações. Mas acredite, a presença deles na sociedade humana é muito maior e muito mais escondida do que entrar em pessoas e mover coisas. A presença do maligno influencia tudo que move a sociedade nos dias de hoje, infelizmente, como o entretenimento, a música, Hollywood, política e por aí vai. Tudo envolvendo a indústria tem um dedo disso. Mas por que as pessoas não percebem? Bom, a resposta é simples. Porque é o que todo mundo gosta. Um exemplo disso aqui no Brasil é que nós vemos a idolatria a cantores e influenciadores em uma escala extremamente grande. Músicas que influenciam a criminalidade, a promiscuidade, e são consumidas e adoradas pela maioria das pessoas, normalizada dentro dos lares e até mesmo soando na boca de crianças, que deveriam ter a sua inocência extremamente preservada. E infelizmente, isso se infiltra nas casas das nossas famílias, justamente porque isso faz sucesso, porque o ser humano gosta da promiscuidade, porque o ser humano gosta da ganância, sem entender as reais consequências disso. Algo ainda mais claro é a idolatria política, com pessoas dispostas a matar umas às outras por causa de simplesmente pessoas de terno e gravata que defecam em suas cabeças todos os dias. A famosa guerra de direita contra esquerda é simplesmente um curral onde porcos brigam por uma moeda de dois lados, mas que continua sendo uma moeda apenas. Além disso, ideologias são plantadas na cabeça do povo desde a infância, os aprisionando em uma cadeia que nem percebemos que estamos. Não é à toa que vemos por aí pessoas normalizando o que há de mais podre na humanidade, como endemoniar as autoridades e santificar bandidos, ódio e anseio por destruir a família, chamando isso até mesmo de base do fascismo. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira, é a base do fascismo.
a luta por superar essa organização de família. Sendo que é fato para todo mundo que uma família bem estruturada gera um bom ser humano. Mas isso é endemoniado hoje em dia e visto como algo prejudicial, algo estabelecido e institucionado pelo próprio Deus. Não é estranho que algo que foi estabelecido por Deus hoje é visto como problema? A realidade é que os valores não só do Brasil, mas de todo o mundo estão completamente invertidos. O errado é visto como certo, e o certo é problematizado. A população engole migalhas e acha isso incrível enquanto é escravizada por um governo que tanto defende. E tudo isso tem uma influência, tem uma base. É isso que o verdadeiro demônio faz. A voz do demônio é como um simples sussurro, uma ideia no meio do vazio mental. Algo que influencia ações. Ele não se manifesta gritando, girando na frente de todo mundo, pois se tem algo que o demônio não é burro. A grande motivação do maligno é justamente essa: corromper e levar as pessoas para a condenação junto com ele. Pois o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o demônio, e o demônio quer justamente companhia lá dentro. Então a melhor estratégia para arrastar pessoas junto com ele é exatamente essa: influenciar ideologias, inverter valores, emborrecer uma população mundial que se contenta com migalhas. E os maiores instrumentos que ele usa são aqueles a quem a humanidade idolatra, ou seja, pessoas com poder. Seja políticos, empresários, figuras públicas, todos esses têm forte poder de influência. A maioria é vendida a um sistema visivelmente controlado por ações demoníacas. Não parece estranho todos os shows atualmente se parecerem demais com cultos? E não parece estranho ninguém perceber isso, mas sim normalizar e chamar só de expressão artística? Cada ano que se passa, vemos ainda mais gente poderosa envolvida em todas as maiores atrocidades que o ser humano pode fazer. Mas mesmo assim, parece não haver nenhuma consequência. Pessoas das mais poderosas posições estão envolvidas em crimes e atrocidades que nós nem sequer imaginamos. E provavelmente, vamos morrer sem descobrir. Isso porque é nítido que quanto mais poder, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais controle. O poder controla e gira o mundo. Mas uma pergunta que não quer calar: quem controla o poder? Quem influencia suas maldades e as suas ações? Para quem acredita, é nítido que isso é influência clara do verdadeiro demônio. Mas faz o teste aí. Tenta falar disso para alguém. É muito mais provável que você seja chamado de fanático, conspiracionista, louco, enquanto o mundo inteiro está cego e iludido, afundado em idolatria e afundado em migalhas. Como eu disse, o demônio não é nem um pouco burro. Por que se mostrar como um monstro que gira a cabeça ao contrário e que sobe em paredes, quando eu posso me revelar exatamente como aquilo que o ser humano mais gosta? Ou seja, poder, dinheiro, fama, promiscuidade e por aí vai. Nós estamos direcionados à maldade desde o nosso nascimento. E o maligno sabe exatamente disso. Acaso não foi assim com Adão e Eva? A serpente não ofereceu justamente aquilo que desperta a cobiça? O anseio de ter o poder de Deus. A serpente não se mostrou como um monstro, mas sim como um amigo, oferecendo exatamente aquilo que o ser humano internamente queria. E isso é claramente visto hoje em dia, mas em escala ainda maior. Manipulando a sociedade através do poder, entregando na mão dos poderosos justamente o que mais anseiam: cada vez mais poder. Em troca disso,
os poderosos entregam a ele exatamente aquilo que ele mais quer: você. O demônio não vai usar uma aparência que o afasta dele. E o demônio sabe exatamente quais são as ferramentas a serem usadas. Por que me manifestar em um lugar onde eu vou assustar todo mundo, sendo que eu posso passar despercebido por trás daquilo que manda no mundo? E dessa forma, poder levar ainda mais gente junto comigo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu apenas quis escrever o que eu sinto e passar isso para um vídeo. É algo que eu tenho na minha cabeça já tem muito tempo, desde que eu virei cristão praticamente. E se você concorda com tudo que eu disse, deixa um like aí, compartilha esse vídeo, vai me ajudar demais. Se você discorda, eu respeito sua opinião, mas, sinceramente, na minha visão, aconselho que desperte. Porque o demônio é muito mais real e muito mais influente do que você imagina. E convenhamos, ele quer justamente que você não acredite nesse vídeo. Deus há de julgar todos no fim, tanto os demônios quanto os seus seguidores. Volte para o Pai enquanto há tempo, pois o mundo jaz do maligno, e o maligno anseia pela sua alma. Que Deus os abençoe, e até o próximo vídeo.